Olá pessoal, bom dia, shalom, seja bem-vindo ao canal Mais de Sião. Hoje eu gostaria de fazer uma reflexão aqui, que eu acredito ser muito interessante e até mesmo ajudar algumas pessoas a se posicionarem corretamente quando o assunto é política e palavra de Deus. Por quê? Porque diante dos fatos que nós temos presenciados, temos testemunhado, sempre alguém tenta pegar um versículo bíblico daqui, um versículo de lá e tenta ajustar esse versículo de acordo com seus próprios interesses políticos ou religiosos. E na maioria dos casos isso é problema, isso está errado. Por exemplo, foi um comentário que fizeram aqui no meu canal do YouTube, Mais de Sião. Se você não conhece, convido você a visitar o nosso canal e assistir os nossos vídeos. Então, a pessoa comentou que a palavra de Deus diz que devemos orar pelas autoridades. E os juízes são autoridades constituídas por Deus. Nosso dever como cristão é sim orar e respeitar todas as autoridades e orar por eles. Se não existissem os juízes, o nosso país estaria uma baderna. Então o que acontece? A Bíblia diz que devemos orar pelas autoridades? Sim, está correto. Mas está correto a forma que os juízes ou os políticos se comportam? Será que devemos seguir ou aceitar a conduta dessas pessoas quando essa conduta vai contra a palavra de Deus? Então você vê que existe agora essa mania do pessoal falar, não, nós como cristãos. Em primeiro lugar, você tem que entender que o cristianismo é só uma religião, não tem nada que ver, não vai te salvar, não te faz melhor do que ninguém. Seria o mesmo que eu dizer, eu como judeu, não significa também absolutamente nada, tá? Então, religião e Deus são duas coisas completamente diferentes que você pode até ver dentro do contexto bíblico que não se mistura. Deus não se mistura com religião. Então, as autoridades, apesar de elas serem constituídas por Deus, nem sempre nós devemos fazer o que elas determinam. Por exemplo, você tem o caso bíblico de Daniel. Ele não se sujeitou à autoridade, apesar da autoridade ser constituída por Deus. Por quê? Porque quando a autoridade se coloca contra as leis de Deus, essa autoridade ela não tem legitimidade. E aí você tem que se posicionar no time de Deus, não no time de uma autoridade que está pecando contra Deus. Você tem o caso de Sadraque, Mesaque, Abdinego, que também tiveram o mesmo problema e não se sujeitaram às autoridades. E Jesus, Yeshua, ele se sujeitou às autoridades? Nem sempre. Ele combateu até mesmo os líderes religiosos que manipulavam as escrituras, que em suas teologias equivocadas criavam problemas aparentemente baseados nas escrituras, como esse pessoal tem feito aí para tentar justificar seus interesses políticos e religiosos. Uma falsa moral. Então nós temos que tomar muito cuidado com isso, nós temos que conhecer o contexto bíblico, o que diz o contexto bíblico, quais eram as atitudes dos verdadeiros crentes, e não dos verdadeiros cristãos, ou dos verdadeiros judeus, ou dos verdadeiros muçulmanos, que esses verdadeiros, na realidade, não eram verdadeiros. Eram só meros religiosos, com suas trapaças, com suas politicagens sujas. Então, não se posicione como um cristão, se posicione como um servo de Deus. Não se posicione como um judeu, se posicione como um servo de Deus. Que existe uma grande diferença nisso tudo. O Messias, Jesus, não está vindo aqui para implantar o reino dele e fundar religiões. Não. Então devemos parar com isso. Que esse título religioso não serve para nada. Muito pelo contrário, acaba ainda te prejudicando.
te prejudicando principalmente porque as teologias que ensinam dentro das religiões, na maioria dos casos, estão erradas, estão comprometidas. Então fica aqui o meu apelo, a minha reflexão, um forte abraço e a gente se vê no próximo vídeo.